Olá, meu nome é Maria Eduarda, eu sou estudante do curso de Biomedicina na Unicesumar, em Ponta Grossa. Faço parte do projeto voluntário de iniciação científica, minha orientadora é a Laís dos Santos e a minha co-orientadora é a Camila Delinski Beth. O título do trabalho é Ação do extrato de Phyllanthus niruri frente a Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa. Vamos começar com as plantas medicinais. Elas são utilizadas desde a antiguidade no tratamento de enfermidades. Isso é muito importante na pesquisa científica porque através dela é que foi possível a criação de alguns antibióticos. Esse estudo dessas plantas para identificar quais são as substâncias responsáveis por esses efeitos terapêuticos foi muito importante. A planta utilizada nesse estudo foi a Phyllanthus niruri, conhecida como quebra-pedra, e ela é muito utilizada por conta de suas propriedades farmacológicas. Isso se dá devido aos compostos sintetizados no metabolismo secundário da planta, como os taninos, terpenos, linalol, flavonoides e alcaloides. De acordo com o Ministério da Saúde, ela não apresenta nenhuma toxicidade aguda. Bom, muitos medicamentos antibacterianos estão se tornando ineficazes de forma rápida, e isso acontece devido à resistência bacteriana por conta do uso excessivo e inadequado desses antibióticos. Esse aumento da resistência bacteriana provoca a diminuição da eficácia dos medicamentos e, consequentemente, aumento da hospitalização, aumento da morbidade e da mortalidade. Por isso é necessária a busca por novas fontes de substâncias ativas para sintetizar novos antibióticos. Além disso, também é necessária a conscientização e a fiscalização na venda e prescrição desses antibióticos. O objetivo do trabalho é a avaliação antimicrobiana da planta frente às bactérias Pseudomonas aeruginosa e a Staphylococcus aureus, porque essas duas elas estão como prioridade na lista da Organização Mundial de Saúde para que sejam feitos novos antibióticos, visto que os existentes elas já não são mais sensíveis. Como objetivo específico é obter o extrato hidroalcoólico de Phyllanthus niruri por maceração, avaliar a atividade bactericida ou bacteriostática pelo método antibiograma e também verificar o potencial de toxicidade da planta, como nós já vimos. Para obter o extrato bruto, foi feito por maceração, que é você deixar em contato a rasura da planta com o solvente, nesse caso o solvente utilizado foi a solução hidroalcoólica 70%. Uma amostra ficou submersa por 8 dias e a segunda por 35 dias. O produto dessa amostra foi filtrado e da amostra de 8 dias foi submetida ao banho por 48 horas na temperatura de 70 graus Celsius, e o produto da amostra de 35 dias foi submetido ao rotoevaporador por 10 horas a 70 graus Celsius. Esse aqui é uma foto de como que a gente armazenou esse macerado, e abaixo é uma foto do rotoevaporador. Então, é um sistema em que a gente coloca a água ali, ajusta a temperatura, isso vai ferver e vai estimular a evaporação desse solvente, que vai passar pelo condensador e vai cair ali, deixando no outro balão somente o que a gente precisa. A gente preparou as diluições da amostra de 8 dias de 0,16, 0,56 e 0,96 mg por ml, e da amostra de 35 dias foi de 16, 56, 96, 160 e 510 mg por ml. A gente aplicou 10 microlitros dessas diluições nos discos. O antibiograma foi por disco de fusão, então a gente preparou o inóculo, que é você colocar um pouquinho do micro-organismo em uma solução salina 0,9% para que ela atinja a concentração de 0,5 da escala de McFarland. Em seguida, com o auxílio de um suave, a gente introduziu no tubo de ensaio contendo a suspensão e depois semeamos na placa com água milho e rinto. Depois adicionamos os discos, colocamos na estufa por 24 horas, para depois fazer a análise do tamanho do halo de emissão que foi formado. O extrato bruto obtido por evaporação em banho apresentou um aspecto pastoso, ficou bem aderente ao recipiente, e o do rotoevaporador apresentou um aspecto mais fluido. O extrato obtido da maceração de 8 dias não apresentou nenhuma atividade antimicrobiana, já o de 35 dias apresentou um halo de 6 milímetros e 8 milímetros frente a Staphylococcus aureus nas concentrações 160 e 360, respectivamente. Uma concentração baixa com relação ao antibiótico utilizado como controle, né, que apresentou um halo muito maior. Porém, de acordo com o Ribeiro, quando se trata de plantas, se elas apresentam um halo de 8 milímetros em diante, já pode ser considerada de boa atividade. Por que essas diferenças? No estudo de Miranda, por exemplo, ela apresentou um halo de 10 e 14 milímetros em concentrações menores, mas essas variações podem ser por conta do método que foi utilizado. Ela utilizou a difusão por poços e o solvente foi o álcool etílico. Além disso, o tempo que o extrato ficou exposto a altas temperaturas também pode ter influenciado, já que uma das substâncias responsáveis por esse efeito antimicrobiano é o linalol, e ele tem a sua volatilização a 50 graus Celsius. Como a gente utilizou a 70 graus Celsius, a gente perdeu esse composto durante a análise. Com isso, a gente pode concluir que a medicina popular é muito importante na pesquisa científica para que sejam
já que produzidos novos medicamentos, que a atividade antimicrobiana foi baixa, mas que pode ser justificada pelo método de extração e também pelo teste de sensibilidade. Então, assim, é necessária a continuidade desse estudo para que seja feitas com diferentes métodos de extração, diferentes métodos de análise de sensibilidade, porque ela pode apresentar uma atividade diferente do que foi nesse trabalho. Essas são as referências. Muito obrigada pela atenção, espero que vocês tenham gostado.